Meu nome é João Victor Lima Fernandes e hoje vamos falar de máquinas térmicas. Máquinas térmicas são dispositivos capazes de realizar trabalho a partir de uma variação de temperatura entre uma fonte fria e uma fonte quente. A maioria das máquinas térmicas retira calor de uma fonte quente e parte desse calor realiza trabalho e a outra parte é jogada para a fonte fria, definindo a eficiência da máquina. Uma máquina térmica tem maior eficiência transformando mais calor em trabalho, portanto, rejeita menos calor para a fonte fria. Aqui temos exemplos de máquinas térmicas, que são ar-condicionados, geladeiras, caldeiras, torres de resfriamento, motores de automóveis, turbinas, trocadores de calor. Assim, tem máquinas térmicas tanto que vem de uma fonte de calor, que vem de uma fonte fria. Hoje vamos falar de uma fonte de calor, que são especificamente as geladeiras. Aqui vai um exemplo de uma máquina térmica. Aqui está a fonte de calor, o combustível aqui, o carvão. Logo acima está a água, que vai evaporando, criando gás para dentro do cilindro, que cria a força e a pressão, assim empurrando o pistão, que faz com que a roeda girar. Só que aqui tem que lembrar que tem essa válvula de escape, e ela é muito necessária, porque ela faz perder a pressão daqui de dentro do cilindro, e então faz com que a roeda volte. Então ela fica nesse ciclo de indo e voltando, indo e voltando. E com isso ele gira aqui no girador, criando assim a eletricidade. Para esclarecer mais dúvidas sobre máquinas térmicas, eu vou estar passando um vídeo para vocês. Fala aí, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos ter um papo sobre máquinas térmicas. Então, o que é uma máquina térmica? Máquina térmica é tudo aquilo que pega calor e transforma em trabalho. Então, são ciclos termodinâmicos que vão pegar calor, seja da queima do carvão, ou seja da queima do petróleo, alguma coisa do gênero, e vão transformar em um trabalho útil. Então, ó, esse é o esquema de uma máquina. A gente tem uma fonte quente, que vai ser o carvão, o petróleo, que vai gerar um calor, que a gente vai chamar de calor da fonte quente, calor quente, que vai ceder essa energia para a máquina, e essa máquina vai transformar esse calor quente em trabalho, para movimento, para qualquer coisa. Só que nenhuma máquina funciona sem perdas. Então a gente vai ter uma perda, que a gente vai chamar de calor frio, para fontes que estejam mais frias do que a máquina. Então, para a atmosfera, para a água. Então, se a gente pegar o calor quente, que é gerado pelo combustível na minha máquina, ele vai ser transformado em trabalho e também vamos ter perdas, calor frio. Calor quente é igual ao trabalho mais o calor frio. Mas quão mais eficiente é essa máquina? Ela é mais eficiente quanto mais trabalho a gente produzir em relação ao mesmo calor quente inicial. Então a gente define o rendimento ou eficiência de uma máquina como o trabalho realizado sobre o calor que foi inserido nela inicialmente. Ou então, 1 menos o calor das perdas, o calor frio, sobre o calor quente. Então aqui um exemplo de máquina térmica. Como é que funciona uma máquina térmica? Aqui a gente tem uma fonte de calor, que tem um carvão queimando, ele vai evaporar uma água que está logo acima, e essa evaporação da água vai gerar gás, e esse gás vai fazer força, vai aumentar a pressão aqui, vai empurrar o pistão para lá. Empurra o pistão para lá, a roda gira. Mas tem um pulo do gato aqui, vocês podem reparar que tem um escape para gás. Então toda vez que o pistão está aqui e ele passa para cá, o gás consegue vazar para cá, a pressão diminui e o pistão consegue voltar. No que ele volta, a pressão empurra para lá, o gás vaza, ele volta, e ele fica fazendo isso. Claro que quanto mais ele consegue girar essa roda, maior é o trabalho produzido, maior a eficiência. O calor quente é o calor gerado pelo carvão, aqui no caso, e o calor frio vão ser as perdas que ele vai ter, tanto pelas paredes do nosso forno, quanto pelo escape de gás aqui. Mas e se a gente tiver agora um refrigerador térmico? O refrigerador ele vai fazer o trabalho contrário da máquina. Então ele vai receber trabalho, seja da forma elétrica, seja um trabalho mecânico, e através desse trabalho ele vai fazer com que a fonte fria perca calor. Ele vai tirar calor da fonte fria
Ou seja, vai deixar um lugar que já esteja frio mais frio. E por compensação de energia, por conservação de energia, esse trabalho mais esse calor frio tem que ser liberado em algum lugar, esse calor quente. Então na geladeira é aquela parte metálica de trás da geladeira, vai liberar todo esse calor quente, que entra trabalho na forma elétrica e calor frio é tirado de dentro da nossa geladeira. Então, da mesma forma, o trabalho que a gente vai inserir no refrigerador térmico é igual ao calor quente que vai ser liberado lá na parte de trás da geladeira, menos o calor frio que está sendo tirado de dentro da geladeira para resfriá-la. Só que no refrigerador térmico a gente não usa a eficiência daquela forma como a gente tinha definido antes. A gente usa o coeficiente de desempenho. Um refrigerador é tão eficiente quanto mais calor ele tirar da fonte fria em relação ao trabalho inicial que você colocou. Então aqui um exemplo de um refrigerador térmico, que pode ser tanto a sua geladeira quanto o seu ar-condicionado. A gente vai ter um gás aqui dentro dessa tubulação, e aqui a gente tem um compressor. Esse compressor ele vai receber trabalho elétrico da tomada. Esse compressor ele vai começar a aumentar a pressão aqui, e essa válvula vai fechar o gás nessa região externa. A pressão aqui vai ficar tão alta, que aquele gás vai se liquefazer. Quando um gás vira líquido, ele libera calor. Então a gente vai ter o nosso calor quente sendo liberado. A parte de trás da geladeira ficando quente, a parte de trás do ar-condicionado ficando quente. Só que quando a gente abre a válvula, esse líquido que está com uma alta pressão, ele diminui a pressão, ele começa a se espalhar por aqui, ele aumenta o volume, a pressão vai diminuir. No que a pressão diminui, aquele líquido volta a ser gás. No que ele volta a ser gás, ele absorve calor do ambiente. Então o calor vai ser absorvido pelo líquido e a gente tem o calor frio sendo absorvido pelo líquido. A gente forma gás e vai repetindo esse ciclo. O gás virando líquido, líquido virando gás. Aqui liberando calor, aqui absorvendo calor e sempre absorvendo calor, absorvendo trabalho pela energia elétrica do compressor. Esse refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele retirar da parte de dentro em relação ao trabalho inicial colocado lá dentro. Certo? Então agora, para fechar, lembrando, a gente tem uma máquina térmica quando a gente insere calor de um carvão ou de petróleo e sai trabalho. Só que a gente sempre tem perdas, então sempre vai ter um calor frio sendo liberado. Então, calor quente vai ser o trabalho mais o calor frio. E a eficiência dessa máquina é o trabalho gerado sobre o calor inicial que a gente bota lá dentro, o calor quente. Ou então, 1 menos o calor frio sobre o calor quente. Sempre o módulo, porque o calor frio vai ser negativo. E a gente tem um refrigerador térmico que vai ser o contrário. A gente insere calor, de modo que o calor frio, em vez de sair, ele entre. Então a gente tira de uma região fria, a gente tira mais calor, para ela ficar mais fria ainda. E claro que a gente tem que liberar esse calor quente em algum lugar. Então o trabalho vai ser o calor quente menos o calor frio. E o refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele tira da região fria em relação ao trabalho inicial colocado. Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Um abraço e até a próxima. Hoje vamos falar da geladeira, que também é uma máquina térmica. Por todo o congelador, existe um sistema de mangueiras que o fluido é um gás muito frio. Como a tendência é que a energia térmica passe do corpo mais agitado para o menos agitado, a energia térmica dos alimentos passará por esse gás e será levado para a parte traseira da geladeira, onde será comprimido pelo compressor. Ou seja, ela terá a temperatura elevada e ele passará pela serpentina, que é aquele negocinho que fica atrás daquelas que mostrava naquelas geladeiras mais antigas, tipo uma grade. E lá fará a troca de energia com o ambiente, se condensando para o estado líquido. Para voltar o interior da geladeira a esse líquido, escoa através de uma válvula de expansão ligada nesse processo. Ele vaporiza, tornando-se novamente um gás de baixa pressão, de modo que sua temperatura fique menor que os alimentos. Esse ciclo ocorre graças ao trabalho do motor do compressor, que funciona através de energia elétrica. A quantidade de energia cedida ao meio externo
igual à quantidade retirada do meio interno. Vamos dar mais um exemplo, que é o ar-condicionado, que ele faz a mesma coisa que a geladeira. Ele absorve a energia do ambiente interno, passa por aqui, que vai comprimir, vai fazer a mesma coisa que a geladeira. E vai fazer a troca de calor para o local externo. Vocês já repararam que em todos os ar-condicionados fica sempre essa parte de trás para fora do ambiente? Por quê? Porque essa parte aqui vai estar mais quente e ele vai fazer a troca de calor por aqui. E por que sempre os ar-condicionados eles ficam pingando? Porque também ele absorve a umidade do ambiente. Então os locais que tem ar-condicionado, eles são muito secos. Agora eu vou estar ilustrando mais um vídeo sobre a geladeira, para assim vocês entenderem melhor como que funciona. Mas como as geladeiras funcionam? O funcionamento de um frigorífico baseia-se em 3 princípios. Primeiro, o calor transfere-se das zonas quentes para as zonas frias. Segundo, a pressão é proporcional à temperatura, ou seja, aumentando a pressão, aumenta-se a temperatura. E terceiro, os líquidos absorvem calor quando evaporam. É o que acontece quando colocamos álcool sobre a pele e sentimos uma sensação refrescante, pois para evaporar, ele usa nosso calor. Existe um material na geladeira responsável pela refrigeração. Esse material chama-se refrigerante. Não esse refrigerante. Os refrigerantes que usamos na geladeira fervem à temperatura ambiente. Vou dar um exemplo do que acontece com a água. Agora, ela não está fervendo, porque está sob muita pressão. Mas quando retiramos a pressão, ela começa a ferver e a esfriar. Na geladeira, o refrigerante entra por este tubo onde evapora. Esse gás frio é bombeado pelas paredes da geladeira, onde absorve o calor do seu interior. Ele não acrescenta frio, mas absorve calor. O frio é a ausência de calor. Ao absorver o calor, o refrigerante fica mais quente e passa a viajar pelo compressor, que é um tipo de bomba que aperta ou comprime o gás. De lá, ele viaja por um tubo de canos da parte de trás da geladeira, chamado condensador, que pega o calor absorvido da comida e coloca-o para fora da geladeira. O refrigerante, então, volta à condição de líquido para recomeçar todo o ciclo. A troca de calor exige a presença de 2 regiões, uma fria e outra quente. Naturalmente, o calor se propaga da fonte quente para a fria. Esse processo é denominado convecção. Tem um jeito legal de mostrar isso. Usando uma caixa de madeira com 2 orifícios, cada um com uma garrafa plástica de 500 ml cortada pela metade. Elas serão a chaminé A e B. Coloco uma vela debaixo da chaminé A e debaixo da chaminé B coloco uma forminha contendo estopa com glicerina para fazer fumaça. Na parte frontal da caixa, insiro um pedaço de vidro plano para ver o que acontece lá dentro. Se preciso, com uma massa de modelar, vedo possíveis vazamentos. De início, o ar na caixa tem uma temperatura homogênea. Acendendo a vela, ela aquece o ar ao redor da chama. Aquecido, ele sai pela chaminé A. Isso provoca uma pequena diminuição da pressão dentro da caixa, o que, por sua vez, puxa o ar frio para o centro da caixa pela chaminé B. Como podemos ver pela fumaça produzida pela glicerina, esse esquema de diferentes temperaturas gera um movimento do ar na caixa que alimenta continuamente a vela, impedindo que ela apague por falta de oxigênio.